Olá, olá, olá! Pela ordem com Humberto Adame. Nós hoje vamos ter aqui a professora doutora Cleide Vitorino, que vai falar da carreira dela como advogada negra, como ela se iniciou em lutas como ativista da, da questão racial e como ela chegou a um pós-doutorado, também foi professora da Universidade Zumbi dos Palmares. Esse é o programa Pela Ordem com Humberto Adame e eu tenho muito prazer em receber a minha querida amiga, a professora doutora Cleide Vitorino. Oi, doutora Adame. Sempre é um grande prazer, né? Nós temos referências maiores, né? Eu trago referências maiores porque, assim, o senhor é um dos meus contemporâneos, né? Que a gente tem nomes em razão da questão das ações afirmativas, das políticas, em razão da organização das organizações da sociedade civil que trabalhou com a temática étnico-racial, né? A nossa história, ela já vem aí para mais, eu sempre coloco, mais de meio século, né? Ela não começou conosco, mas começou antes de nós, né? Eu sou professora de formação, né? Um antigo curso normalista, fui alfabetizadora, letradora, participei efetivamente em razão da questão da construção da LDB na época, porque nós não tínhamos justamente uma legislação que amparasse a questão em razão do ensino básico, né, que trazia os primeiros níveis de aprendizado, né? Eu me formei muito cedo, com 17 anos, né, como professora do ensino fundamental. Logo depois, trabalhei, né, até os 18 anos como professora, trabalho como na docência desde os 14 anos, né? Eu fui para uma escola de formação católica, né, religiosa católica, e que trouxe também toda essa estrutura, uma escola aqui da Zona Norte de São Paulo, né, onde tem hoje o Fórum da Freguesia do Ó, né? Então eu tive o prazer também de atuar como advogada e relembrar, né, essa minha história. Além disso, eu venho de uma família negra, né? E que ela tem dois grupos étnicos muito fortes, né? A minha família paterna são de pessoas, os meus antecedentes foram pessoas que foram escravizadas, né? E a minha família materna, elas são justamente de um grupo étnico indígena do nordeste do país, né? E tudo indica, porque ainda estou em pesquisa, né, que é uma das etnias indígenas mais antigas, foi uma das primeiras que receberam a intitulação, né, de terras, né? Está sob investigação. Eu me formei em Direito, mas antes disso eu tenho uma educação bem primorosa, né? Por estar dentro de um segmento religioso católico, né? Eu tive uma formação, eu sou bailarina clássica formada, né? E eu tive o grande ensinamento da minha professora, que era uma professora Azara, que é uma espanhola, de inserir, né, a questão em razão da dança afro. Então, eu tenho isso muito forte, participei de muitos festivais na época, ganhei muitos festivais, fiz um intercâmbio na Argentina com a dança, e quando eu estava já entrando no mercado, meu pai pegou, fez o dedinho assim, minha filha não vai sair mais do país, não, né? Então, você vai estudar, né? Eu sou apaixonada... Você nasceu em São Paulo, né, Cleide? Nasci em São Paulo. A minha família ela tem um segmento materno
Nordeste, Sergipe, né? E a paterna, Minas Gerais, né? E eles migram para São Paulo, os dois. E você morou aonde? Eu sou nascida aqui no Bexiga, né? Meu pai trabalhava justamente com uma família italiana e uma alemã, e ele comprou terras na zona norte de São Paulo, né? E depois eu volto, né? Depois que eu me formo e entro no tribunal, né? Que eu só fui servidora do tribunal durante 36 anos, eu volto para o Bexiga, né? E daí eu compro um imóvel e até hoje eu estou aqui. Então, você é paulistana mesmo, Da Gema. encravada, né? Então, Cleide Vitorino, muito importante esse seu doutorado e um pós-doutorado, né? E você faz uma das poucas pessoas negras que atingiu esse patamar na sua, vamos dizer assim, na sua geração, porque durante a Sueli Carneiro fala assim, primeiro teve, na geração dela, teve uma denúncia da democracia racial. E aí toda essa juventude, essa geração, foi para as universidades para conseguir o reconhecimento acadêmico. E só que isso, quando aplicado no governo, eu que participei do Lula 2 como ouvidor da CPI, no Edson Santos, no Eloy Ferreira e na ministra, esqueci agora o nome, daqui a pouco chega, está acontecendo, né? Ela diz assim, o governo é diferente da academia. E as Sim, pessoas se prepararam para a academia e foram aplicar isso no governo. Você enxerga isso? E agora que nós também somos confrades e confreira lá do IAB, e na advocacia, e a Universidade Zumbi dos Palmares, como é que se aplica isso na advocacia? Porque é diferente a academia e a advocacia. Eu também vejo muito esse conflito. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque é diferente. então, doutora Dami, eu tenho justamente a minha história, ela traz uma trajetória diferente. Eu me formei em Direito e já estava dentro do serviço público, né? Eu fui servidora do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né? E entrei muito cedo, entrei com 18 anos, né? Era professora num período em que o concurso para o professorado ele estava estagnado. Não sei se eu lembro os 15 anos que não tinha concurso aqui em São Paulo, né? E eu participei de todo aquele movimento do professorado também, em razão da valorização da carreira do profissional na área da educação, né? Foi um Não movimento ficou sem muito... 15 anos sem fazer 15, concurso? 15 anos, de Olha que 80, coisa. é, de, é, de, oi- de 78 até 80 quase 90, vamos dizer Era assim. governo Maluf, né? Sim, foi no governo Maluf. E daí, assim, essa minha história vem justamente disso. Eu entrei no Tribunal de Contas, e no Tribunal de Contas existia justamente essa questão. Eu não poderia advogar. Eu me formei muito cedo, tá? Eu entrei na faculdade de Direito, não era nem faculdade de Direito, era de Ciências Jurídicas e Sociais, né? Entrei na turma dos 4 anos, né? Fui para Mogi das Cruzes, Brás Cubas, né? Fiz 2 anos. Houve um acidente com os estudantes, o trem dos estudantes. Minha família fez uma pressão e eu vim para a FMU, né? Duas faculdades na época muito fortes. A Brás Cubas, todos os professores eram professores da São Francisco, e a FMU tinha os grandes nomes, né? Quando eu falo dos grandes nomes, são todos esses que foram referência, e referência tanto que foram constituintes,
Ulisses Guimarães foi meu professor, Aquaviva foi meu professor, Michel Temer foi meu professor, Mascaro Nascimento foi meu professor. Então, eu tive um berço, né, muito grande. Participei, e gosto sempre de falar, que eu era musa pretas na direta já, entendeu? Quando tem lá a questão em razão da menina, da colega, como a musa das diretas já, a Cleide estava atrás dela, se olhar na foto, né? Então, assim, eu me movimentei muito nessa questão, mas eu também venho de uma família, apesar dos meus pais não tiveram formação, né? Eles sempre, eles são de um grupo de pessoas que eram politizadas, né? Os nossos antepassados, eles eram politizados, eles não precisaram frequentar justamente, não precisaram frequentar os bancos escolares, né? Eles eram politizados e era uma coisa natural. E isso, meu pai foi um dos primeiros presidentes da CIPA, né? Na época em que o nosso presidente estava como metalúrgico. Meu pai tem uma história com o presidente Lula, lá atrás, né? Uma história muito interessante. E eu fui forjada nessa questão em razão, né? Meu pai sempre me deu autonomia, sempre me deu essa formação. Fui fazer direito, terminei com 23 anos, passei na OAB logo em seguida, há 32 anos atrás, né? E eu não podia advogar, porque eu estava no Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas tinha aquele impasse, ele não existia previsão ainda de restritiva, de ter a carteira, mas ele criava um certo mecanismo para que nós, funcionários, não advogássemos, entendeu? Hoje não, hoje já é proibido, né? Hoje justamente já é incompatível a questão em razão dos servidores dos tribunais de conta exercer a função de advocacia, ter, né, a questão em razão da inscrição e exercer a advocacia. No Conselho Seccional aqui da OAB, onde eu sou conselheiro, a gente tem votado muitas coisas e muitos que não fizeram a prova da OAB, como você fez na época lá, quando querem pedir a carteira agora, não consegue. A orientação do Conselho Federal e do Conselho Seccional é que esse pessoal vá fazer a prova. Muita gente que estava na polícia não faz a prova. Aí depois quer pedir a carteira porque tinha aquela coisa do estágio. E aí não dá. Não, daí não pode. Só os agentes políticos, né? Só aqueles que tinham cargo de responsabilidades que podiam. Então, procurador, ministro, juízes, promotores, procuradores do Estado, do Estado, né, em geral e federal, por ter passado num concurso que poderiam, logo após seu desvínculo, né, da gestão pública, né, e cumprindo também aquele fator, né, de obter a carteira. Os outros funcionários públicos, eles têm que passar, sim, e sempre foi assim, passar no exame da OAB. Né? Eu sempre dou esse alerta para os meus alunos sobre isso. Só que hoje é uma prova difícil, né? Hoje é restritivo, hoje existe uma restrição até aqueles que exercem cargo de responsabilidade e na iniciativa privada. Por exemplo, instituições bancárias. Você é gerente, você não obtém, você pode até ser aprovado, mas você é incompatível em razão do exercício da advocacia. Tá? Então, assim, é uma área que a gente tem que estar mais inteirada, né? Já tem a jurisprudência, o CNJ e o STJ já tem, né, decisões, já tem precedentes dizendo dessa questão restritiva. Né? E a última resolução justamente traz isso.
que os servidores dos tribunais de contas, no caso, é um caso que aconteceu no TCU, não podem mais ter a questão, eles são incompatíveis em razão da advocacia. Né? Então, Policiais assim, também, tem muito policial que tem tido esse problema. O sujeito entra para ser polícia militar, polícia civil, e aí, quando se aposenta, vou advogar. E aí, o não, conselho está dizendo, vem não, vai fazer. fazer prova. Essa é uma área bem interessante que a gente precisava discutir mais, sabe, doutora Dami? Porque na advocacia existe aí um lapso, eu vou colocar, em razão do servidor público. Né? Ele não nós não trabalhamos com essa temática, nós precisaríamos trabalhar com essa temática, tanto em questão, em razão, um olhar diferenciado do advogado público, né? E desses servidores, né, estudantes que estão nos órgãos públicos e que querem, em algum momento, né? Então, eles precisam saber que existe a questão restritiva do próprio estatuto, né? E quando isso acontece, né? Incompatibilidade em razão de exercício de carreira. No meu tempo, né, eu sou da prova oral, do sistema ainda de prova oral, né? Eu passei o primeiro exame eu faço da prova oral, existia uma cota, 300 só aprovados, não sei se você lembra disso, né? Pelo menos aqui em São Paulo tinha, e eu passo e eu não entro nos 300 por diversas razões, né? Não tinha lá aquela questão, né, dos QIs, né? E daí eu vou para o segundo exame, e o segundo exame já era o exame do novo estatuto. Eu passo no primeiro exame do novo estatuto. E passo com uma média interessante, né? Na época era uma média 9. Então, eu fiquei mais naquela parte do estágio da lei da 4.215. Mas eu queria dar uma mexida no seguinte. Cleide, você falou no início aí da lei, a chamada Lei 10.639, a Lei 4.000, fugiu a Lei da História da África e Cultura Afro-Brasileira, né, e indígena. Ela está assim, em desaceleração. Muita gente diz assim, não está sendo cumprido. Mas em muitos municípios, eu que fui ouvidor nacional, vi a lei sendo Aplicado. executada nas escolas municipais pelas professoras municipais. Embora a lei seja para ser cumprida em todos os estágios da educação. Então, entre ensino fundamental, ensino intermediário e também ensino superior. Todo mundo tem que obedecer. E também na advocacia, na Comissão Estadual da Liberdade da Escravidão Negra, a gente fez várias abordagens sobre esse assunto, porque também deveria entrar nos ensinos de direito. E você, o que me diz disso? Eu fui agraciada porque eu participei justamente desse movimento negro que criou, né, essas ações afirmativas, né? O sistema de cota, os sistemas de acesso às instituições públicas. Ontem eu estava até discutindo sobre isso, né? Porque ela começa justamente com o levantamento de dados socioeconômicos, com a isenção das taxas para os vestibulares das instituições privadas. E isso foi feito justamente pelo movimento negro, né? São grandes nomes, né? Que foram, na época, o Marcelo Paixão e outros dados, outros nomes que agora não me vêm, né? E a Petronilha, a professora Petronilha, eu tive contato muito próximo, né? Porque a gente se reunia aqui nos espaços, né? Na época, era um espaço cedido pelo Padre Toninho, né? Padre No primeiro Toninho. momento, porque eu fui advogada da Atabaque e eles se reuniam aqui, né? E como reitor também, né, da Zumbi, muito próximo, eram mais de 200 pessoas, né? Eu falo sabedores, né? Que discutiam como
traçar, redesenhar, desenhar políticas, né? E daí nasce justamente a questão das ações afirmativas. Muito dessa geração, ela foi subsidiada por esse grupo, né? Colocava fulano de tal, cicrano de tal nas universidades, né? Eu não vou citar nomes, que são nomes já coisa, mas assim, é uma geração que fica entre a tua e a minha, entendeu? Que eles foram inseridos, né, na universidade, nas universidades, fazer mestrado, foram para fora, justamente com esse apadrinhamento. Houve, né, um movimento, vai ter um movimento, uma marcha da sociedade negra, né, do movimento negro, de todas as organizações que trabalham com as questões étnico-raciais, a respeito justamente desses desserviços, né, que está ocorrendo em determinados órgãos, a questão da violência do Estado, nas suas várias facetas, né, a justiça, a polícia, a segurança pública, né, a questão em razão de não implementação de cotas, no meio empresarial que está havendo também, né, o meio corporativo está havendo também a retirada em razão dessas ações afirmativas, né? Fala-se em diversidade. Outro dia, num evento, me chamou muita atenção uma palavra que eles utilizaram, a intencionalidade. Gente, ações afirmativas, ela é impositiva, ela é lei, ela é norma, né? Ela não tem que ser intencional, não existe isso da intencionalidade de aplicação. Deixa eu aumentar, então, a sua agonia, porque no governo Bolsonaro isso aconteceu muito, mas eles não deram nem bola, como fizeram na área ambiental, como fizeram na área da questão do movimento gay, e na questão de lei da 10.639, nem desfizeram, que eu acho que foi um equívoco do pessoal que teve no governo Lula 1, Lula 2 e no Dilma 1,5, que foi deixar isso tudo com uma resolução do Conselho Nacional de Educação. Então, com o Trump, isso vai voltar a acontecer e vai aumentar muito essa retirada das pautas que eles chamam de pautas identitárias. Sim, é isso mesmo, Adame. Então, assim, respondendo só a última e a gente já partindo para o final, eu vou à academia justamente por causa disso. Eu já estava cansada justamente de usarem os nossos trabalhos e não ter esse pertencimento em razão das minhas falas, né? Tanto que a minha tese de doutorado, ela vem justamente trazendo essa questão da identidade, né? O tema é ancestralidade intercultural como princípio constitucional atrelado ao direito de personalidade. Eu questiono justamente essa questão da identitária. Por quê? Nós não podemos só e tão somente trazer a questão das ações afirmativas, elas fazem parte da nossa identidade e ela é um princípio constitucional, pétreo, da dignidade da pessoa humana. Encerro. E quais são seus projetos atuais, Cleide Vitorino? Meu projeto, eu sou professora convidada da Universidade de Salamanca, né? Sou a primeira professora negra, né, que faz uma aula magna, né? Não sei se você sabe do histórico de Salamanca, que ela foi construída por mouros negros, né? Dentre outras universidades na Europa, né? Que é um questionamento que é uma coisa que a gente tem que trazer em pauta, que as pessoas não trazem essa questão também de uma Europa negra, né? E eu trabalho justamente o meu pós-doc, eu quero trazer justamente a questão em razão
da construção e elaborações de políticas públicas, claro, trazendo esse recorte jurídico, né? Que eu sou uma das poucas advogadas que é doutora em direito, né? Nós temos doutoras, mas em direito nós somos poucas, né? A não ser a doutora Eunice, a Isis Conceição, tem uma outra colega, a doutora Manuelita, não sei se ela entrou agora no IAB, né? Nós somos em direito. Então, assim, é um diferencial da academia, né? O doutor Silvio Almeida, né? Não dá para... Né? Nós temos essa história também de trazer, de ventilar. Nós somos em direito, a gente não foi para outras cadeiras, outras áreas, outras disciplinas, né? E minha tese... você é minha confreira no IAB. E eu trabalhei justamente com essa questão do sistema normativo brasileiro. Aproveitar aqui para saudar a vitória na eleição do IAB da querida presidente Rita Cortez, que vai ser novamente a presidente do IAB. Lamentavelmente, o tempo acabou. Queria só deixar o meu muito obrigado para você, Cleide Vitorino. Foi muito importante você estar aqui e a gente espera se ver muito mais na frente aí. Obrigada, doutora Amani. E vamos aí construir projetos, né? Hoje eu estava aqui mesmo pensando, sabe, doutora Dama? A gente tem que escrever um código penal comentado, trazendo a questão étnico-racial. Eu acho que o senhor seria o caminho. Tá bom, vamos em frente. Abraço, Amanda. Pela ordem, com Berta Dami, acabou com Cleide Vitorino.